Neste vídeo aqui, eu vou te ensinar como você pode calcular o preço teto de uma ação focada em dividendos. Aquele método básico, como ele gosta de falar, que ele gosta de olhar em ação, gosta de ver o preço teto, e se tiver interessante, ele compra pensando em ter um número grande de ações, acumular capital e ganhar bastante dividendos. Mas não só isso que eu vou ensinar para vocês. Eu vou ensinar mais duas continhas aqui, mais duas fórmulas que você pode fazer para incrementar esse estudo do preço teto. Uma que é um pulo do gato para você ter um preço teto melhor, um preço teto um pouco mais rebuscado, de acordo com as expectativas do mercado, e outro que ele vai te mostrar se aquela empresa está barata pensando num prazo maior, pensando aí no longo prazo. Porque muitas vezes você faz esse cálculo de preço teto e ele te dá uma visão meio que ali do passado, ele não te dá uma visão meio do que está de expectativa para frente ali daquela ação. Então, com essa segunda fórmula que eu vou ensinar nesse vídeo aqui, você vai conseguir ver pensando mais na frente, pensando no longo prazo, e eu vou ensinar tudo isso nesse vídeo aqui. Então, se você quiser acompanhar esses conteúdos que eu estou colocando aqui, se inscreva no canal para aprender tudo sobre ações, sobre dividendos, fundos imobiliários, tudo para você investir melhor no mercado financeiro. Então vamos lá, sem enrolação, mostrar aqui para vocês como faz o cálculo do preço teto de uma ação de dividendo. Então a gente está aqui no nosso clássico Excel. Então a gente tem aqui uma tabelinha que eu já deixei aqui já com alguns nomes para a gente organizar. Então está aqui Banco do Brasil. A gente vai falar sobre o Banco do Brasil para calcular o preço teto dela. A cotação do Banco do Brasil está 55,14 agora. Qual é o dividend yield médio? Na verdade, não é dividend yield, é o dividendo pago médio, a média dos últimos 5 anos que ela pagou de dividendos. Então, se você está na dúvida, não sabe qual é o dividendo médio que você quer pegar naquela ação, vai lá, vai nesses sites que tem aí, Status Invest, TradingView, Investidor 10, enfim, a gente tem uma infinidade de sites hoje que ele mostra as informações das empresas. Você vai lá, pega a empresa que você quer ver, vê os últimos 5 dividendos dos últimos 5 anos e tira a média. O Banco do Brasil deu algo por volta dos 2,50. Já no método Barsi, ele diz aqui que ele deseja um dividend yield de pelo menos 6%. Então você faz o dividend yield que você desejar, tá bom? Se você quiser maior, 7, 8%, você pode colocar. Se você quiser menor, você pode colocar. Eu estou seguindo o método dele, que é 6% o dividend yield desejado. Ação, Banco do Brasil, BBAS3, o preço da ação, 55,14, e a gente tem um dividendo pago por ação médio de 12,50 nos últimos 5 anos, e a gente tem um desejo de um dividend yield de 6%. E como é que a gente calcula esse preço teto? É muito simples. Você vai pegar o dividendo médio pago dos últimos 5 anos e vai dividir pelo dividend yield desejado, e a gente está aqui o preço teto da ação, 41,67. Então, preço teto do Banco do Brasil, utilizando esse cálculo, utilizando essa metodologia, é R$ 41,67. Então, ele está custando 55,14, então ele está acima do teto. Então, ele não, o Banco do Brasil, no patamar atual, ele não entraria no critério para você comprar essa ação. Você teria que procurar outras empresas para poder comprar utilizando esse critério do preço teto. O Banco do Brasil ficou caro utilizando esse cálculo aqui. Porém, entretanto, por todavia, eu falei que iria te ensinar mais duas coisas neste vídeo aqui, correto? Então, vamos falar aqui sobre o pulo do gato. Como é que você pode incrementar um pouco esse cálculo aqui para estar mais próximo do mercado, mais próximo da realidade. Eu já separei uma tabelinha aqui, que é os dados do Banco do Brasil para vocês. Então, eu peguei aqui o Banco do Brasil, coloquei 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Coloquei todos os anos aqui em sequência. Coloquei o dividendo pago por ação, 0,85 2016, 1,17 2017, 1,86 2018, 2,40 2019, 1,47 2020, 2,40 2021, 4,41 em 2022, 4,54 em 2023. Olha como os dividendos do Banco do Brasil foi uma ladeirinha, né? Ele foi crescendo ano a ano. Só caiu em 2020 por conta da crise que teve no mercado financeiro. As ações tiveram a crise com todo o fechamento, com todo o lockdown, então as empresas sentiram e com isso os dividendos também sentiram. Mas se não fosse isso, a gente ia ver uma escadinha aqui bem mais bonitinha com relação aos dividendos do Banco do Brasil. E aqui está o payout. O que é o payout, gente?
é quantos por cento do lucro ele paga em dividendos. Então a gente pode ver que o dividendos do banco, que o payout do Banco do Brasil, ele paga aqui em torno de 30, 40% de payout. Ou seja, ele paga 30% do lucro, 40% do seu lucro em dividendos para o acionista. E aí, para fazer o cálculo, você tem que tirar a média dos últimos 5 anos, como eu comentei com vocês. Então você pega aqui e tira a média dos últimos 5 anos. Não vou tirar de todos os anos. E você vai ter a média de dividendos pagos aqui, 304 e a média de payout 38%. Ou seja, a média está até maior do que aquela que eu coloquei lá. Eu coloquei uma média de 2,50. Eu gosto sempre de puxar um pouquinho para baixo, usar um prazo maior, 10 anos, para eu ficar um pouco mais pé no chão. As minhas estimativas eu tento colocar um pouco mais embaixo para não me frustrar. Mas enfim, gente, vamos entender aqui o pulo do gato, como é que você pode sair um pouco aí e se destacar um pouco, ter um número melhor do mercado. Gente, vamos pensar o seguinte: de passado, quem vive é museu. Então a gente já sabe o que aconteceu no passado. Então, para 2023, eu sei que a média é R$ 3, mas não me interessa agora a média de 2023. Eu quero saber 2024. Eu quero saber desse ano aqui agora. Então tem que colocar aqui 2024. Eu preciso saber quanto de dividendo o Banco do Brasil vai pagar. Eu preciso saber esse número aqui para eu ter um dado um pouco mais correto do futuro. Pensa comigo aqui, preço teto 41,67 e ação 55,14. O mercado é bobo, é? O mercado não está vendo que está um pouco caro, pensando em dividendos, vão continuar pagando para cima. Eu vou falar assim, o mercado quando ele entra na euforia, ele vai embora, ele realmente não quer saber de nada. O mercado quando está eufórico, ele deixa as ações mais caras mesmo. Porém, a gente consegue melhorar esse cálculo se a gente utilizar o preço futuro. O que é o preço futuro? Eu vou colocar qual vai ser o dividendo em 2024, eu posso colocar qual vai ser o dividendo em 2025. Poxa, Alan, mas ninguém sabe qual vai ser os dividendos. Claro, ninguém sabe. Mas os analistas fazem estimativas e a gente vai colocar, vai complementar esses dados baseados nas estimativas deles. Eu vim aqui no site do TradingView. Eu já expliquei em outro vídeo aqui neste canal como você pode saber os dividendos futuros de uma empresa. Mais uma vez se soltando. Ninguém sabe do futuro, ninguém sabe qual vai ser os dividendos da empresa. Mas os analistas fazem estimativas e eles conseguem chegar próximo ali do lucro que a ação pode dar lá na frente. Então, se você olhar aqui no site do TradingView, o link para o vídeo que eu ensino como você vê o dividendo futuro de uma ação vai estar aqui no comentário deste vídeo. Se você tiver interesse, você pode ver. Mas enfim, já estou aqui no site do TradingView e você tem aqui o lucro por ação reportado da empresa. A gente pode ver que com relação aos analistas, eles acertam muito bem essas empresas, as empresas grandes, eles conseguem chegar mais próximo. Então a gente pode ver que em 2022 a previsão era de um lucro por ação de 11,10, os analistas deram de 10,75, foi próximo. 7,34 em 2021, eles botaram 6,83, foi próximo. 4,87, 4,81, 6,34, 6,18, 4,85, 4,67. Você vê que as estimativas aqui do Banco do Brasil são bem próximas. Então, para eu fazer esse cálculo, eu vou pegar a estimativa dos analistas para 2024, que é de 12,88, um lucro por ação de 12,88, superior ao de 2023. Então, vou pegar esse 12,28 e vou colocar lá no meu Excel para a gente calcular o preço teto já baseado para o ano de 2024. Voltando aqui no Excel, gente, então a gente tinha aquele dado seguinte, lucro por ação estimado, 2024. A gente tinha aquele dado que os analistas deram, que era 12,88. Tá lá, 12,88 é o lucro estimado. Quanto é o dividendo? É o payout. Então, eu vou pegar esse 12,88, vou multiplicar pela média de payout, que foi de 38,09, 38,09%, que é o payout. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil, um do lado do outro. Payout. Então, eu tenho aqui o lucro estimado de 88 e o payout de 38, que foi a média. Então, o dividendo estimado para 2024 é igual a o lucro estimado vezes o payout, que dá 4,90. Então vou colar aqui. 4,90 será o dividendo por ação estimado segundo os analistas. Isso que vai dar um payout, vou colocar aqui, de 38,09%, que eu estimei esse payout. Então vamos tirar aqui a nova média. Qual vai ser a nova média? Então, nos últimos 5 anos, a média subiu para R$ 3,54. Vamos voltar agora aqui para a fórmula aqui de base. DPA médio está 2,50. Eu vou atualizar ele para 3,54 e o preço teto foi para R$ 59. O que é que eu quero que você entenda aqui, gente? O mercado está olhando o preço futuro. O mercado não está olhando o preço passado.
Já passou 2023, já passou os dividendos. Quem está analisando, quem está estudando o mercado, está fazendo a conta para frente. Para frente. Então, baseado nas estimativas dos analistas para os dividendos pagos em 2024, eu posso afirmar que o preço teto do Banco do Brasil é R$ 59,00, baseado nessa formulazinha que eu ensinei para você nesse vídeo. Então, o preço teto é R$ 59,00, então ela está abaixo do preço teto para 2024. E se você quiser, você pode fazer mais para frente ainda. Vou pegar as estimativas até 2026, até 2027, vou tirar o dividendo médio e vou fazer minha estimativa para os próximos anos de qual seria o preço teto. E aí você tem uma base. Lógico que essas estimativas são ajustadas ano a ano. A estimativa de 2025 pode mudar lá no final de 2024. Então você tem que estar ciente de que quanto mais longa é essa estimativa, mais chance ela tem de ficar um pouco distante. Mas quando o prazo é menor, a estimativa fica mais correta. Mas sempre os analistas vão ajustando as suas estimativas e como eu te mostrei nesse vídeo, eles acertam bem. A estimativa fica bem próxima ali do Banco do Brasil. Então aqui, gente, aqui você já aprendeu como definir o preço teto e ainda olhar o preço futuro. Definir o preço teto agora para 2024. A outra forma que eu quero mostrar para vocês, para mostrar como está barato uma ação, é muito simples também, não tem muita complicação não. O que a gente tem que entender é o seguinte, olhando aqui o Banco do Brasil, a gente pode ver que os dividendos foram subindo ano a ano. De 0,85, 1,17, 1,86, 2,40, aqui teve a crise, o lockdown fechou, depois recuperou 2,40, então os dividendos estão crescentes, ou seja, está sempre crescendo a empresa. Eu não vou nem pegar o percentual de crescimento desses dividendos, eu vou colocar um crescimento de 5%. Eu vou pegar aqui um crescimento de 5% dos dividendos por ano. É uma estimativa tranquila. Então, vou pegar os dividendos de 2023, que seria esses 4,54, e vou calcular aqui o dividendo futuro, né? Uma estimativa de qual seria esse dividendos para daqui a 5 anos, 2029. Então, eu vou pegar aqui na fórmula da Excel, que já tem aqui de valor futuro, a formulazinha já vem pronta. Então, é igual a VF, taxa, que é 5%, ponto e vírgula, número de períodos 5 anos, valor do pagamento, não tem pagamento, valor atual, menos 4,54, que seria o valor. Então, os dividendos futuros seriam de R$ 5,79. Ou seja, esses dividendos vão crescer 5% por ano e no final do período lá, de 2029, a gente vai ter lá 5,79 de dividendos estimados no Banco do Brasil, com um crescimento de 5% por ano desses dividendos. Claro que isso aqui é uma estimativa, isso aqui é uma projeção de crescimento de 5%, uma projeção que eu fiz muito menor do que o que aconteceu, mas algo que você está pensando que ele vai crescer em média a inflação, vai crescer uns 5% ao ano esses dividendos. Então você tem aqui esses 5,79 como o projeção de dividendos para daqui a 5 anos. Afinal, eu comprei essa ação pensando no longo prazo. Agora, qual seria a taxa de juros lá em 2029, daqui a 5 anos, né? Eu quero saber qual vai ser a média de taxa de juros até lá. Você pode pegar isso, analisar a curva de juros, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo aqui, eu quero tornar a coisa mais simples, mas já falando para vocês, se você olhar a curva de juros lá de 2029, ela está na casa dos 10%. Então, os juros que o mercado está acreditando para daqui a 5 anos, está na casa dos 10%. Então, eu vou presumir que vai ser esses juros que vai estar lá daqui a 5 anos. E aí eu faço a mesma formulazinha do preço teto. Só que dessa vez é o preço barato. Eu vou pegar, vou dividir os 5,79 pelos 10% estimado e o meu preço aí, barato aí, é de R$ 57,94. Ou seja, um preço bem tranquilo, bem condizente com a realidade. Então, se você parar para pensar, parar para olhar num longo prazo, num prazo maior, você vai pegar aqui esses R$ 55,00 que você está pagando hoje na ação, e se a ação continuar crescendo, se ela continuar entregando resultado, você deve estar recebendo um dividendo na casa de R$ 5,79 lá daqui a 5 anos. R$ 5,79 por ação. Ou seja, dá um yield aí de mais de 10% com relação ao preço atual. Quem não quer ter uma ação, um banco, pagando um yield de 10%? A ação está com um preço barato, projetado para o futuro, projetado para um crescimento de dividendos de somente de 5%, você pode fazer essa formulazinha que eu comentei aqui com vocês. E aí você sabe que, pensando no longo prazo, ainda no preço atual, o preço do Banco do Brasil é um preço atrativo. A ação subiu pra caramba, a ação esticou bem aqui agora no final do ano, parece que subiu pra caramba, a ação parece que tá cara,
mas se você fizer uma análise muito simples de projeção de crescimento, você ainda vê que é capaz desse yield continuar crescendo e R$ 55 ser um preço muito tranquilo aí para a ação, pensando aí no longo prazo. Eu que trabalhei no mercado financeiro há bastante tempo, sei que a gente não está olhando muito passado, a gente está olhando para frente, a gente está olhando os números do futuro, como é que vão ser, quais são as expectativas, e muita coisa que você encontra aqui na internet é sobre o passado, é sobre como foi lá atrás. Então, mostrei para vocês um pouquinho aqui como você pode pegar o futuro, pegar uma estimativa para calcular o seu preço teto e aí sim fazer um estudo melhor de sua ação, fazer uma análise melhor de sua ação e aí você conseguir finalmente o seu tão sonhado viver de dividendos, viver de renda, conseguir aquela boa renda com suas ações. Então é isso, pessoal. Se eu te ajudei, deixa o like no seu vídeo e se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando os nossos conteúdos, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.